Sejam muito bem-vindos à fase 1. Olá! Antes de iniciarmos então a fase 1, a fase de purificação do nosso programa, tem algumas coisas que eu preciso que você saiba agora. Eu deixei preparado uma lista de mantimentos para que você tenha à mão tudo o que você precisa para começar o Dieta das Três Fases. Recomendo que antes de mais nada você providencie a grande maioria destes itens para que você não tenha nenhum problema no decorrer dessa fase 1. Então, se você acabou de entrar, acabou de comprar o programa, não comece agora. Se programe e se organize. Outra coisa muito importante que eu falo é que as pessoas têm que ter um entendimento de que, olhando o manual, todo o processo da fase 1, que você vai precisar, obviamente, de 3 dias, que você se organize para que no terceiro dia você esteja em casa. Isso é muito importante, pois é no terceiro dia que vamos ter a limpeza do nosso intestino e para isso, para a gente não se ver em nenhum momento desconfortável, vamos estar em casa, ok? A purificação, então, nada mais é do que a injúria bacteriana. Criamos esse protocolo com os mais modernos estudos de modulação intestinal que propõem, sim, uma limpeza da nossa microbiota intestinal através do processo de injúria, que é como se eu literalmente limpasse bactérias ruins do teu intestino. Essas bactérias que nos inflamam, que aumentam a nossa produção de insulina e dificultam o nosso processo de emagrecimento. Então a purificação, nesses 3 dias com uma dieta crudívora, ou seja, crua, obviamente com alimentos que a gente pode comer cru, ninguém aqui vai comer alimento que não pode ser comido cru, ou seja, ela é baseada em sucos, frutas e verduras. Durante esses 3 dias eu costumo dizer que menos é mais. Não vamos sair muito do que é o programa, porque são somente 3 dias. Afinal de contas, passa rápido. E então, temos que entender que o crudivorismo, essa dieta crudívora de 3 dias, tem começo, meio e fim. Ninguém vai ficar nela para sempre, ok? Então não se deixe levar por somente essa fase para fazer uma avaliação, obviamente, do método todo. É importante que a gente entenda que esse processo tem que ser executado em 100%. Aqui não podemos ter margem de erro. Outra coisa muito importante é que o volume alimentar é livre, ou seja, tudo que você tem disponível no manual da fase 1 para comer, você pode comer sim em livre demanda, na quantidade que você precisa para se sentir saciado, né? Porque você não pode sair dos alimentos permitidos, tá certo? Como qualquer transformação positiva, nós vamos ter alguns desafios. E agora você vai entender o que é fome e o que é vontade de comer. Eu costumo dizer que nessa fase ninguém passa fome, talvez vontade. E aí que a gente vai começar a diferenciar essas duas questões que são importantíssimas para que a gente alcance os nossos resultados. Todo o processo de transformação também gera trabalho, gera dedicação e gera desafios. E os desafios são, sim, alguns sintomas que você pode sentir ao longo do protocolo da fase 1. Dores de cabeça, enjoos, náuseas, um pouco de indisposição e até irritabilidade podem acontecer. Mas você tem que entender que tudo isso é para um bem maior e quanto mais sintomas a gente tem, mais isso mostra que o nosso corpo estava precisando desse ajuste, estava precisando desse propósito para se enquadrar numa outra realidade de saúde. Então entenda isso. Os sintomas podem aparecer, eles mostram que estamos inclusive no caminho certo e você vai precisar gerenciar isso. Dentro do livro de suplementos, você tem recursos para te ajudar a minimizar estes desconfortos, tá certo? Então entenda, os desafios são esses, algumas pessoas podem ter sintomas e outras pessoas podem não ter. Isso vai de cada um. Mas entenda que se você apresentar qualquer uma dessas dificuldades, a nossa equipe está aqui para te ajudar e que você está tendo esse esclarecimento agora, está tendo essa explicação agora para não se preocupar com estes sintomas, tá certo? Assim como temos desafios e alguns possíveis desconfortos, você vai ter sim uma série de benefícios como você nunca viu. Nessa fase, já temos uma redução de peso consistente, uma melhora de todo o nosso processo de medidas corporais, de disposição, e você vai se sentir principalmente mais leve. Esse é o grande objetivo desse programa, te entregar leveza, te entregar bem-estar. E 90% dos nossos alunos já sentem isso nos primeiros dias. Quero que você entenda que apesar dos desconfortos, os benefícios são superiores.
ele sobrepõe os desconfortos. Então você vai saber lidar muito bem com isso, porque à medida que os benefícios vão aparecendo, você vai entender o porquê que você está passando por tudo isso. Eu costumo fazer uma analogia muito simples. A gente, quando destronca um pé, tira do lugar, a gente tem dor. E para colocar no lugar, às vezes dói mais ainda. E é isso que eu preciso que você entenda. É um processo de conserto, é um processo de ajuste. Os benefícios vão ser maravilhosos já nessa etapa, você vai sentir mais leve, o peso já vai evoluir e isso vai te entregar toda a motivação que você precisa para seguir no nosso programa e seguir caprichando com todos os passos. A jornada da purificação é curta e simples. E você tem um e-book à tua disposição completo e todas as explicações para que essa jornada se conclua com sucesso. Você tem um e-book completo, receitas, suplementos e todo o caminho para terminar esses 3 dias com todos os melhores resultados que você pode ter. Entenda que vamos precisar se desafiar, vamos precisar de resiliência, a transformação precisa disso. A maturidade alimentar vai ser alcançada e os objetivos vêm junto com tudo isso. Então siga o e-book, a nossa equipe está aqui para te ajudar em caso de dúvidas, mas é com certeza o e-book completo que você está recebendo aí que vai te auxiliar, que vai ser a principal ferramenta para trilharmos os 3 dias da fase de purificação, ok? Ali temos receitas simples e práticas e eu costumo dizer uma coisa muito importante para que você tenha resultados satisfatórios nessa primeira etapa de purificação, que é menos é mais. Então, nessa fase, eu costumo dizer e pedir para os meus pacientes seguir estritamente as orientações. Talvez a alimentação fique um pouco repetitiva nesses 3 dias, mas faz parte do protocolo, porque o objetivo aqui é criar um estresse no teu organismo para que ele entenda, para que ele saia desse modo automático que te trouxe até aqui e entre em outro modo automático depois lá na fase 3 para te manter os resultados alcançados com o programa, com o Dieta das 3 Fases. Dentro desse e-book da fase 1, nós temos todas as refeições individualizadas. Você vai ter uma orientação em cada refeição. Quero dar atenção e pedir que você capriche no nosso suco vivo, no nosso suco enzimático, que é tomado no café da manhã e também no lanche da tarde. Você pode preparar esse suco já para todo o dia, mas não prepare para o outro dia, ok? Ele tem que ser fresco e não pode ser coado. Procure, se possível, usar a maior parte dos ingredientes orgânicos. Isso não é obrigatório, tá? Mas quanto mais orgânico, menos toxinas nós vamos estar mandando para dentro do nosso organismo. Esse suco é um dos passos-chave dessa fase 1, então preciso que você capriche e não deixe de tomar ele em nenhum momento. Se você, eventualmente, ao longo do programa da fase 1, você não tiver apetite, não tiver fome, você não é obrigado a comer. Mas nós não podemos deixar de fora o suco enzimático nesses 2 momentos do teu dia. Junto desse e-book você vai ter uma série de informações de como seguir as refeições, porções e uma série de orientações principalmente para a terceira etapa, para o terceiro dia dessa etapa. Ali que nós vamos fazer a limpeza, você vai ter qual é o ingrediente, nós vamos usar o leite de magnésia numa dose um pouquinho maior que o normal, que está descrito, né, no rótulo do produto, mas fique tranquilo que é assim mesmo. E nesse terceiro dia, além de todos os outros dias, você vai ter informações no e-book. Cada dia tem a sua orientação, tá certo?